Olá, muito boa noite para você. Hoje nós teremos uma edição especial do TVU Notícias. Em virtude do feriado de ontem, 12 de outubro, dia da padroeira do Brasil, não teremos a nossa exibição ao vivo. Hoje temos mais uma edição do nosso quadro TVU Entrevista. Aqui traremos sempre discussões com especialistas, autoridades e representantes sobre os temas mais atuais do cenário local e nacional. Começa agora o TVU Entrevista. Bom, se eu começar a falar aqui de carga tributária, reforma fiscal, de impostos de maneira geral, eu sei que muita gente vai torcer o nariz, porque esse realmente não é um tema simples para muita gente, não há uma educação fiscal para a gente nas escolas, né? Da infância, da adolescência, na vida adulta, mas uma coisa é fato, os impostos estão aí no nosso dia a dia, a gente precisa pagá-los e é importante que a gente saiba para que eles servem, para onde esses recursos são destinados e como é que vai ficar a partir de agora com essa discussão tão atual da reforma tributária que está em pauta no Congresso Nacional. Para falar sobre esse assunto, aqui comigo a professora do curso de Direito da UFRN, Carol Marinho. Professora, muito boa noite, obrigado pela presença aqui no nosso TVU Entrevista, bem-vinda. Muito obrigada, boa noite Ranieri, boa noite a quem nos assiste. Estou à disposição para falar sobre esse tema, né? Tão polêmico, mas tão atual. Pois é, vamos começar falando então sobre os impostos, né, professora? Muito se fala que no Brasil a gente paga imposto demais, que é um absurdo, é um discurso fácil e tem gente que reproduz sem ter a consciência de como o governo precisa desses impostos para fazer funcionar serviços que são públicos, ou seja, gratuitos. Então, vamos começar abordando isso. Para que danado servem os impostos? Ótima pergunta. É o ponto de partida de muita gente, porque, como você falou, o tema não parece fácil e parece que a linguagem é complexa de forma proposital. Muitas vezes ela é colocada dessa forma até para excluir. E a gente precisa, né, ter esse propósito de difundir os conhecimentos para que todas as pessoas possam exercer os seus direitos. E saber o que é o imposto, para que serve o imposto, já é um bom começo, né? Então, os impostos são o que eu costumo dizer, é o preço que a gente paga para viver em uma sociedade civilizada. É o preço que a gente paga para ter serviços públicos, para ter o Estado nos prestando serviços como educação, saúde, para que a gente tenha uma previdência social, para que a gente tenha direitos trabalhistas. Muitas vezes a gente não associa isso, mas até para manter a nossa propriedade a gente precisa do Estado. Muitas pessoas acham que, não, eu não uso o Estado, então eu não deveria pagar impostos, mas até para manter a sua propriedade privada a gente precisa de segurança. Então, os mais diversos direitos, eles são preservados a partir da cobrança de impostos. Pois é, professora, eu acho que tem muito desse mito, né? Porque o imposto, ele tá desde a rua, que quem tem carro vai andar, porque aquela rua teve que ser asfaltada e veio um imposto, um dinheiro público para que a prefeitura pudesse fazer aquilo ali. Tá também em coisas mais caras, por exemplo, tratamentos de saúde. A gente tem, por exemplo, no Brasil, tratamento de câncer, que é uma coisa caríssima em muitos países que não tem e a gente tem aqui no nosso SUS e não se paga para isso. Muitas vezes a gente tem também no Brasil uma coisa curiosa que é a pessoa paga plano de saúde, né, quem tem condições, mesmo assim ela usa o SUS de forma gratuita para alguns serviços que o plano de saúde, ou seja, o privado, não oferece. Então ela termina usando aquilo ali através dos impostos, né? Porque tem que vir um dinheiro de algum lugar para arcar com esses serviços. Exatamente. Isso ficou muito claro agora, até como o Faustão, né, que tem muito dinheiro, como ele usou o SUS para a questão do transplante de órgãos, né? Então, todos nós usamos o SUS de alguma forma, seja para vacina, mesmo que você tome vacina na rede privada, ela precisou ser aprovada, ser fiscalizada pelo órgão público. Então, o imposto, ele mantém toda a estrutura do Estado. Por mais que a gente não veja, por mais que a gente até pense
que não tem uma relação direta com a nossa vida, mas ele está em tudo, né? A aplicação dele está em tudo, como você falou, na rua que a gente anda, a calçada, a manutenção dos poderes, a segurança, os hospitais, a educação, enfim, são diversas as aplicações desses recursos e por isso a importância, né, deles se manterem. Muitas pessoas acabam reproduzindo essa narrativa de que não querem pagar, até porque a gente não quer mesmo pagar o tributo, né? Às vezes a gente ali naquele individualismo, a gente não quer mesmo, mas solidariedade social é algo que a gente aprende com o tempo, né? Com o tempo na escola, enfim, né? A vida em sociedade, e a solidariedade social é a base da vida em sociedade, seja para os tributos, seja para a gente cumprir com as regras, para que a gente seja cidadão, cidadã. Então, exercer a cidadania plena é pagar tributos, né, no seu prazo, pagar, por mais que a gente não goste de pagá-los, a gente precisa, né, para viver em sociedade, e reconhecer que o Estado tem uma função muito importante de manutenção da ordem, de manutenção desses serviços, de manutenção de serviços até, como eu falei, invisíveis, né, que a gente não vê olho nu, mas que estão ali, para que a gente possa se manter incólume, né, em nossa dignidade. Agora eu queria falar para que as pessoas que estão nos acompanhando agora tenham a dimensão de que muitas vezes o imposto está ali embutido no produto que a gente compra no supermercado, ou quando a gente vai comprar uma roupa, ou quando a gente vai comprar qualquer coisa, o imposto está ali. E tem os outros impostos, os outros tributos, que vem o boleto do próprio tributo para que a gente pague, como é o caso do IPVA, por exemplo, do carro, ou do IPTU. Como é que você acha que a gente pode fazer com que a população entenda o papel de cada um desses impostos? Porque aí eu acho que quando as pessoas tiverem esse conhecimento, vai ser mais fácil para que elas paguem o boleto do imposto, né? Porque se você paga um imposto que está embutido em qualquer compra que você faz, você vai ter a dimensão de que o imposto sozinho também deve ser pago, precisa ser pago. Exatamente. É muito importante essa sua observação, porque muitas vezes a gente não vê o tributo, né, e a gente tem essa suspeita de que a nossa carga tributária ela é muito alta, porque a gente já ouviu falar que, né, a gente paga muito tributo sobre o consumo, tributo embutido, e pagamos, né, a carga tributária sobre o consumo é muito alta, mas a gente paga proporcionalmente pouco tributo sobre renda e patrimônio. Eu vou falar proporcionalmente, tá? A pessoa que paga o IPVA está lá em casa já dizendo, não, eu pago muito do IPVA, do IPTU. Os tributos, eles são divididos em categorias, né? Nós temos impostos, nós temos taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições sociais. Os impostos, dentro dos impostos, a gente tem esses impostos que a gente considera, que a gente chama de impostos indiretos, porque eles são pagos, né? A responsabilidade de pagar é da empresa, mas eles acabam repercutindo no preço. Por isso que a gente diz que é um tributo ou um imposto embutido ou um imposto invisível. Quem paga efetivamente é o consumidor, né? E o imposto sobre patrimônio, o IPVA, por exemplo, o IPTU, ele é considerado o que a gente chama de imposto real, né? E é imposto que é lançado de forma diferente. Ele incide num fato gerador que é específico, como, por exemplo, a propriedade de um veículo automotor, né? Agora, com a reforma tributária, vai ser terrestre, aquaviário e aeronáutico, né? Então, a gente vai ter essa tributação, mas depois eu posso falar mais sobre isso, das exceções. E o IPTU sobre a propriedade de imóvel urbano, predial e territorial urbano. Então, são impostos que vão se referir especificamente àquele bem. Então, a gente tem essa diferença. Mas por que eu tenho que pagar todos esses impostos? Porque todos eles fazem parte, né, dessa incidência sobre fatores econômicos tributáveis que vão ajudar o Estado a se manter. Se você me perguntar, Carol, seria interessante ter um imposto único que considerasse a capacidade econômica de cada pessoa? Eu acharia fantástico. Mas no formato brasileiro, como está hoje, e vai ser até simplificado, se considera que quem tem, por exemplo, um veículo mais caro vai pagar um valor maior
né? Quem tem um imóvel mais caro vai pagar um valor maior também. Então, se individualiza, digamos assim, a cobrança desses tributos, né? No caso desses tributos sobre patrimônio. Ainda não estamos no sistema ideal, mas já tem aí uma individualização. Pois é, então já que você já começou a tocar nesse tema, vamos falar da reforma tributária, porque está aí na mídia, né? Acho que nesse governo atual parece que as coisas estão andando com uma celeridade maior. Muito se fala, é a reforma que o Brasil precisa. Eu queria que você falasse em que pé está essa reforma tributária atualmente e se você acha que ela realmente vai mudar muita coisa e melhorar muita coisa. Bom, importante difundir em que pé está a reforma, né? Esse projeto de reforma tributária, ele não iniciou agora, né? Ele já foi dado entrada na proposta de emenda constitucional lá em 2019, já vinha sendo conversado há algum tempo, mas foi apenas esse ano que realmente houve um diálogo maior e mais célere para aprovação, porque é fato que a gente precisa mudar o nosso sistema tributário. Só para a gente compreender e contextualizar, eu falei que a gente tem impostos invisíveis, impostos sobre patrimônio, mas a tributação sobre o consumo no Brasil, ela está em patamares muito superiores à média da OCDE, por exemplo, que é dos países desenvolvidos. A gente compara porque a gente quer chegar a ser um país desenvolvido. Então, essa tributação sobre o consumo, ela acaba repercutindo mais sobre quem ganha menos. Porque uma pessoa que ganha menos, ela vai ter condições somente de consumir os bens essenciais. Se uma pessoa que ganha um salário mínimo tem uma tributação sobre consumo em cerca de 40%, 50%, isso repercute na renda dela, né? Então, muito mais do que uma pessoa que ganha mais e que não vai consumir todo o valor que ele, né, tem de remuneração. A Receita Federal divulgou dados recentemente que demonstram que até a tributação da renda, ela acaba sendo regressiva. Quem ganha mais é menos tributado. E a tributação sobre o consumo, ela é regressiva. Então, quem ganha menos, acaba pagando mais. Quem ganha mais, quem ganha, por exemplo, a partir de 30 salários mínimos, tem uma tributação menor, percentualmente menor, certo? Então, o que a gente precisava? A gente precisava de uma distribuição melhor dessa carga tributária, para que a gente tenha justiça fiscal. E como é que se daria essa distribuição melhor? A gente redistribuir no consumo, retirar a tributação efetivamente de bens essenciais, para que as pessoas que ganham menos possam ter acesso a esses bens com menos tributação, porque, né, metade da sua remuneração destinada à carga tributária, quando você não tem condições de arcar com isso, é muito gravoso, né? E a gente precisava também de uma tributação ou de uma reforma sobre renda e patrimônio. Não temos ainda. No texto da proposta, né, tem lá uma observação dizendo, a partir da aprovação dessa, em 180 dias, será enviada uma nova proposta para a reforma da tributação sobre renda e patrimônio. Não sei se vai ser. Mas a do consumo, a gente precisava dar esse pontapé inicial, a gente precisava simplificar. Por quê? Porque essa alta complexidade da nossa carga tributária, né, no nosso sistema tributário, acaba sendo muito gravoso sobre microempreendedores, né? Então, é uma complexidade que é custo, então alto custo se reverte aí muito mais para quem empreende, para os pequenos, né, que vão arcar com custo com contadores, burocracia tributária. O Brasil é campeão. Nós temos cerca de 1.500 horas para pagar tributos. Então, a média da OCDE, a média mundial é 230 horas. A média da OCDE está em 300 horas. Então, é muito alto esse tempo para gastar com a burocracia tributária. Vamos, então, simplificar, né, substituir alguns tributos por dois, na verdade, que seria o IBS e a CBS. IBS de competência de estados e municípios, no lugar de ICMS, ISS, PIS e COFINS, que é e CBS vai ser a contribuição federal, no lugar de IPI, né? Então, todos esses dois tributos, IBS e CBS, vão substituir os 5, ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS.
Tá, então vamos lá para quem está acompanhando a gente agora para ver se eu consigo entender. Isso significa que no final, quando eu vou no supermercado comprar arroz, feijão, carne, ou quando eu tiver que comprar alguma coisa de insumo básico ali para minha casa, esses produtos estarão mais baratos a partir da reforma tributária? A ideia é essa. A reforma propõe também, né, tem lá na proposta, a criação de uma cesta básica nacional de alimentos prevista em uma lei complementar. Qual é a diferença para o que a gente tem hoje? Porque alguém pode dizer, mas hoje a cesta básica já é desonerada. Ela é desonerada por dentro. Então, ela é desonerada, como é que a gente fala que é por dentro? São alguns tributos, por exemplo, o IPI tem lá, alguns produtos são desonerados, mas eles ficam à mercê da política econômico-financeira daquele momento, porque o IPI pode ter majoração e redução de alíquotas por ato que não seja lei, por um decreto do presidente, por exemplo, certo? E aí, colocar os produtos na cesta básica nacional em lei complementar dá mais segurança. Dá mais segurança, não sei quais vão ser, tem até discussão aí. Então, dá mais segurança de que eles serão desonerados por dentro e por fora. Que danada é isso, Carol? É que o sistema agora que se propõe, ele vai ser não cumulativo. Efetivamente, como assim? A gente vai poder compensar também, se a gente vai pagar um tributo agora, a gente vai poder compensar o que é que já foi pago anteriormente. Certo? O que é que a gente já gastou anteriormente. Então, por isso que tem algumas pessoas dizendo, serviço vai aumentar? Né? Muita gente pergunta, o serviço agora vai ser 27%? Não necessariamente. Ele vai ser 27%, mas a gente vai poder compensar. Por exemplo, eu vou dar uma palestra, vou prestar o serviço, vou pagar ali 27%. Mas tudo que eu gastei antes disso, até a conta de energia do meu escritório, enfim, que eu gastei para fazer aquela palestra, pode ser abatido. Então, no final das contas, a ideia é que reduza essa carga tributária. Professora, mas então vamos tentar aqui abordar sobre um outro ponto de vista. A gente entendeu no início dessa entrevista que os impostos são muito importantes para pagar os serviços públicos. E você está falando aí que com essa reforma tributária, em alguns aspectos, a gente vai conseguir pagar menos imposto. Mas e aí? Como é que o governo federal, o governo do estado do Rio Grande do Norte, a prefeitura de Natal, por exemplo, vão conseguir manter todos esses serviços públicos com a reforma tributária? Bom, vão ter algumas compensações. A própria proposta de emenda constitucional traz compensações, traz fundos. Por exemplo, a reforma vai trazer o fim de incentivos fiscais com o IBS e CBS, né? E aí ele traz também propostas de compensações federais que vão vir para estados e municípios. Então, a gente tem, por um lado, uma redução de carga, né? E você tem compensações que vão vir da União. Ao mesmo tempo, eu não diria que assim, já tem assim, uma ideia fechada de que a carga vai ser reduzida totalmente. Vai ser reduzido o custo, por exemplo, em função da redução da burocracia, o custo do empresário, por exemplo, vai ser reduzido de algum modo para os serviços, mas isso tem que ir para um outro lado. Na verdade, a proposta é redistribuir a carga tributária. Por isso que vai ser tão importante a tributação, a reforma da tributação sobre renda e patrimônio. E aí, muitas vezes, a pessoa pergunta, você é a favor de tributar mais, né, alguém? Não é que eu seja a favor de aumentar a carga tributária, mas redistribuir carga tributária, redistribuir ônus tributário, vai significar tributar alguém que não está pagando, né? Não está arcando com esse ônus. E aí eu tenho que falar em temas sensíveis e polêmicos, que é a tributação, por exemplo, de grandes fortunas, a tributação de fundos exclusivos. Muitas vezes no Brasil, investimentos não são tributados. E a gente precisa que essas pessoas que têm investimentos, que têm renda de capital, arquem com o ônus, né, dos seus ganhos, para que a gente tenha uma sociedade equilibrada. Porque eu entendo, eu parto da perspectiva de que o sistema tributário é um instrumento de redução de desigualdade social. Isso não sou eu que estou dizendo. Em vários países desenvolvidos, a gente já tem pesquisas, tem diversas pesquisas econômicas que demonstram que quando há uma tributação da renda
mais alta, isso está associado à redução de desigualdade social. Redução de carga tributária, não acredito que seja possível de forma efetiva, mas redistribuição sim. Reduzir para quem ganha menos deve ser sim o nosso objetivo, né? Porque essas pessoas que ganham menos e que estão muitas vezes à margem da sociedade já não têm tantas oportunidades, né? Então a gente precisa aí desmistificar esses conceitos para que o sistema tributário seja um efetivo instrumento de redução dessas desigualdades e que possa trabalhar, né, junto aí com políticas públicas para haver inclusão, para que haja equilíbrio, né, de contas, para que haja igualdade de oportunidades para empreender. Só para você ter uma ideia, Ranieri, hoje grande parte dos benefícios fiscais que são concedidos pelo Estado, né, de modo geral, são destinados a grandes empresas, a grandes empreendimentos. Muitas vezes para o turismo, é dado um incentivo fiscal para um resort, mas não é dado para uma pousada aqui que fica, né, ali escondidinha. Então a gente precisa redistribuir para isso. Essa é a noção. Justiça fiscal. E para a gente entender essa questão da justiça fiscal também, para quem está assistindo a gente, é porque, por exemplo, quem tem uma moto no interior do Rio Grande do Norte, que ganha um salário mínimo, paga o imposto para aquela moto, paga um monte de imposto quando vai no supermercado comprar arroz, feijão, carne. Isso. E quem tem, por exemplo, um jatinho, um avião ou um jet ski, hoje não paga imposto para ir andar de jet ski ou para andar de avião no avião particular dele. Exatamente. A proposta de reforma, né, é importante dizer até que ela já foi aprovada na Câmara e está em trâmite no Senado. A ideia, né, que eu vi, que está saindo aí nas últimas semanas, é que ela vai ser aprovada até o final desse ano no Senado. Na proposta tem lá a inserção de tributação pelo IPVA, né, de aeronaves e embarcações. Só que as exceções, elas dão margem para que não haja essa tributação. Por quê? Porque tem lá nas exceções, quem for proprietário de aeronave, mas que essa aeronave for vinculada a uma pessoa jurídica que preste serviço aeronáutico, digamos assim, né, aeroviário, não vai precisar pagar, vai estar isento. Então, eu tivesse um avião, eu vincularia, né, a um serviço, eu poderia prestar um serviço para você, para um colega, então eu estaria isento. Então, essa parte aí eu tenho uma certa resistência a acreditar que vai mudar, né, para a embarcação da mesma forma. Inclusive, na embarcação, se a pessoa tiver a possibilidade de pesca artesanal, ela não vai pagar. Então, eu ter o iate e colocar lá uma rede de pesca, né, na frente para dizer que eu estou fazendo pesca artesanal. Então, eu tenho críticas a essa parte aí, como foi redigida. Mas, enfim... Vamos torcer para que o texto final seja melhor, até porque tem uma coisa, né? Esses políticos que estão lá, muitos, né? Tem o jatinho deles, tem o barco deles, então eles que estão lá não querem continuar sem pagar imposto. Exato. Mas isso cabe ao cidadão também. Fique de olho aí, você que vai lá na rede social do senador do seu estado, né? Nós temos aqui no Rio Grande do Norte 3 senadores, manda uma mensagem lá, diz que está de olho, fala com os deputados federais do Rio Grande do Norte, para que essa discussão em Brasília termine da melhor forma possível para quem mais precisa, né? Que é quem ganha menos, que paga mais imposto. Enfim, são muitos assuntos, professora. Eu quero agradecer muito a sua participação no nosso TVU Notícias, nessa edição especial do TVU Entrevista. Dizer que é um tema muito amplo, a gente precisa de mais vezes da sua participação aqui para que a gente possa debatê-lo com mais profundidade. Com certeza, eu agradeço o espaço, agradeço a oportunidade. De fato, tem muita coisa aí para falar. Não falamos de imposto seletivo, por exemplo, dos fundos de desenvolvimento Nordeste, enfim, mas isso pode ficar para depois. Eu estou à disposição, agradeço. Você que está em casa, né, se compreendeu aí, pode mandar uma mensagem aqui para a TVU dizendo, né, que se quer algum desenvolvimento maior desse tema, que a gente está à disposição para esclarecer. E é isso. Boa noite e obrigada. Muito obrigado mais uma vez. O nosso TVU Entrevista fica por aqui, agradecendo novamente a professora Carol Marinho, professora de Direito da UFRN, pela participação. E lembramos que esse episódio vai ficar disponível na página da TVU no YouTube. Uma boa noite para você e bom final de semana.